Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo ao seu Otimize Cast, o seu podcast empreendedor, inspiracional para você que busca entrar nesse mercado empreendedor. Então, você quer se desenvolver, você busca novas habilidades, você busca um conteúdo de qualidade de pessoas que realmente fazem o dia a dia nas empresas, então o Otimize Cast é para você. E hoje eu tenho um convidado muito especial, um amigo extremamente inteligente, que fala de dois temas que nenhuma empresa precisa, não é? Que é liderança e venda. Você conhece alguma empresa que precisa de liderança ou venda, Davi Nunes? Por enquanto, Nenhuma, né? Seja bem-vindo, Davi Nunes, nosso líder operador aqui, o nosso grande filósofo, Davi. É o filósofo, pai da Dara é bravo, viu? E eu já vou apresentar de antemão aqui para vocês Vitor Santos, ele que é meu amigo, CEO da VSX Consult, especialista em vendas e liderança. Seja bem-vindo, Vitão. muito obrigado, Marcelo. Obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. Chegou bem? Como é que foi a chuva? Cheguei bem. Cheguei um pouquinho antes da chuva, né? Mas estava pintando um pouquinho, mas consegui chegar bem, graças a Deus. Quem não conseguiu chegar no horário fui eu, né, Vitão? Tá tranquilo, A sem problema. chuva, a chuva atrapalhou, te peço desculpa. Vitão, Imagina. você hoje eu posso colocar que é uma autoridade Exato. nessa linha de consultoria empresarial, mentoria, principalmente na área comercial e também com o braço direcionado à liderança. Estou certo? Exato, exatamente. É isso que a gente procura compartilhar um pouquinho da nossa experiência com as empresas. E eu gostaria que você explicasse como é que você compartilha com as empresas, como é que você, hoje, alguém que está com uma dificuldade na área de liderança, de formar novos líderes, ou substituir um líder que saiu, ou de vendas, como é que a VSX Consulting ela pode dar esse suporte, esse apoio às empresas? Exato. Bom, a VX Consult ela surgiu justamente nesse parâmetro, né? De conseguir agregar valor e agregar potencial para as empresas. Então a gente identificou um nicho muito interessante, cujo qual é muito difícil você formar líderes hoje em dia, é muito difícil você ter um corpo comercial que tenha as melhores técnicas possível. Então a VX Consult ela entra justamente para ajudar a parte comercial. Então, com prospecção ativa, falando um pouco sobre perfil comportamental, como entender o cliente, entre diversas técnicas que são as técnicas mais atualizadas hoje do mercado, e na parte de liderança também. A gente entende que quando um líder entra, né, recém-formado, acaba sendo recém-pegado o cargo, ele fica um pouco perdido. Então, com a nossa experiência, a gente consegue ajudar a formar novos líderes e até mesmo um líder que já está há um bom tempo no mercado se reciclar e entender um pouco mais como funciona o mercado. Então, essa história que a liderança nasce de berço, está na veia, ela é uma história que já caiu por terra. O líder ele é formado. O líder é formado, mas a gente entende que o perfil comportamental também é um ato muito interessante, porque os líderes têm que ter os líderes têm algum certo perfil, então a gente acaba identificando isso. Muitas vezes as pessoas nos procuram e falam, pô, Vitor, eu quero treinar essa pessoa aqui. Só que conforme a gente vai entendendo o negócio da empresa, a cultura da empresa, a gente entende que aquela pessoa talvez não seja a melhor pessoa, e talvez uma outra pessoa com um perfil um pouco mais arrojado, ela consegue performar melhor. Então a gente estava batendo um papo ali nos bastidores e você me falou algo que para mim foi muito interessante. Você disse que vocês trabalham um tripé para a formação de novos líderes, que começa com um alinhamento cultural com a empresa, se aquele líder é adequado para aquela empresa. Depois a questão dos valores, se os Exato. valores que transitam na empresa também estão aí na base de formação desse novo liderado. E que você acabou de citar agora, que é o perfil comportamental, que você disse que é tão importante quanto. Faz um resumo, explica um pouquinho isso pra gente, porque eu concordo muito com o que você disse e da forma como você me explicou ali antes da gente, nos poucos minutos que a gente teve ali antes Claro. nos bastidores. Então, Marcelo, como funciona isso, né? Como a gente entende que um líder tem que ser, né? Primeiramente, quando a gente entra numa empresa, a gente procura entender qual que é a cultura da empresa, né? Entender todo o comportamento e o porquê que o gerente atual, o líder atual, mantém aquela equipe. Partindo desse pressuposto, a gente entendeu todo o cenário e a partir do momento que o líder fala, Vitor, preciso treinar um substituto, preciso treinar alguém para esse setor,
a gente vai captando quem é as pessoas mais capacitadas, né, com potencial. E a partir daí a gente tem alguns perfis já estudados, né, anteriormente, então a gente acaba adequando a parte da cultura da empresa, com alinhamento com o líder atual e entendendo quem são as pessoas que podem ocupar esse cargo. Então a gente acaba transitando entre perfil de dominância, influente, conforme ou estável, e a partir daquele momento que seja necessário, a gente acaba adequando aquela pessoa e treinando aquela pessoa da melhor maneira possível. Agradecer também a presença das Jus aqui Das hoje, né? Jus. O time do. Aliás, a Ju já chegou chamando a atenção aqui hoje. Ela já despertou aqui o alarme e ela tá dando risada. Ela ficou transparente, de verdade, literalmente. As Jus aqui fazem parte Exato. do seu time também, representando a VSX, né, Vitão? Correto. O time basicamente composto pela Júlia Sanches, que é a nossa gerente de operações, e também a Juliana Ferreira, que é a nossa SDR, que entra em contato com os clientes, tenta trazer potenciais clientes para dentro da empresa. Extremamente simpática e já estavam tentando me vender ali, tá? Então, assim, tão bem treinadas, com Exato, certeza, né? exato. É, bacana. Obrigado pela presença, viu, Jus? Foi muito legal aí a presença de vocês. Cara, e assim, uma coisa que eu acho muito importante, sempre que a gente vai traçar um perfil de um líder ou de uma pessoa, de um entrevistado aqui, a gente gosta de contar um pouquinho da jornada do herói. Sim. O Vitor hoje está ensinando sobre liderança e sobre vendas. Mas para você ensinar, parte do princípio que você teve que aprender. Então eu queria que você contasse para a gente um pouquinho do histórico do Vitor, até chegar, óbvio, Vitão, não vamos ficar o resto do dia aqui, mas de uma Sim. forma extremamente objetiva, um pouquinho da sua formação, né? Porque eu acho que isso é muito importante. E como eu disse, esse programa tem como pegada ser inspiracional. Então, para ser inspiracional, eu preciso que as pessoas se engajem com a sua história. O Vitor, com certeza, ele representa uma família que deve ter envolvido muita energia para que o Vitor, que é engenheiro, né, tivesse de telecomunicações, tivesse a oportunidade de estudar, de fazer as coisas. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho antes, de uma forma introdutória, as raízes do Vitor. Claro, claro, sem dúvida nenhuma. Bom, eu sou da cidade de Santos, né, natural da cidade de Santos, São Paulo. O maior Próximo. time do mundo. Então, né? Então, sou natural de Santos e eu comecei, na verdade, fiz engenharia de telecomunicações, uma faculdade lá em Santos, uma faculdade chamada Santa Cecília. Santa Cecília, Exato. do presidente Marcelo Teixeira, presidente do Exatamente, Santos. exatamente, da Unisantos. E muito que eu tô aqui, até contando um pouquinho da minha jornada, é graças à minha mãe e aos meus avós, né, meus avós maternos. Então, a minha jornada não foi nada fácil, né? Então, teve vários percalços ao longo do caminho para com que eu conseguisse chegar onde eu estou. Então, eu costumo falar que tudo que a gente faz no passado é um preparatório para o que a gente está vivendo hoje no presente. Tem reflexos. Exato, sem dúvida nenhuma. Então, tudo que eu passei no passado é o que me transformou ser o Vitor Santos, CEO da VX Consult hoje em dia. E tudo começou a partir do momento que eu era um cara totalmente técnico, né, formado em telecomunicações, né, graças a Donione e também a minha esposa, a Flávia Temi, que me ajudaram ao longo de toda essa jornada. E a partir desse pressuposto, a gente começou a ter uma oportunidade dentro da área de vendas, que foi muito por acaso, né? Eu estava fazendo um trabalho no Rio de Janeiro, trabalhando ali na parte de telecomunicações, fazendo homologação de celulares, que era o meu carro-chefe na época, né? Então, tava conversando no final do expediente, conversando com um outro amigo, outro colega de uma outra empresa. Ele chegou para mim e falou assim: pô, eu podia estar no escritório em vez de estar aqui, tô perdendo muito tempo aqui. Eu sou de São Paulo e tal. E eu falei: poxa, eu também sou de São Paulo. E aí a gente conversando. Ele falou, eu perguntei para ele qual que seria a função dele, e ele falou: poxa, eu trabalho numa empresa, faço tal coisa, e para mim é muito mais viável ter alguém aqui do que eu vir para cá todo final de semana, ou toda semana, para trabalhar. Eu falei: poxa, vamos trocar um cartão, talvez eu tenha uma solução para você. Peguei o cartão dele, voltei para São Paulo, falei com o meu diretor na época. Ele falou assim: pô, Vitor, acho que tem uma oportunidade aí. Eu falei assim: eu também acho. Ele topa fazer um teste? Eu falei assim: topo. Ele falou: eu não gosto de falar com pessoas. Você gosta de contar história, você gosta de conversar, então vamos ver. Vamos fazer um teste. Se você conseguir para mim 10 empresas nesses 2 meses, eu te promovo para executivo comercial da empresa. E curiosamente, esses 2 meses eram novembro e dezembro. E para quem é de venda sabe que novembro e dezembro para fechar coisa é complicado. E aí, sem conhecimento de nada, era um engenheiro, trabalhava com celular e a partir dali eu comecei a buscar informação
Tentei falar com alguns amigos que eram da área e falou assim, Vitor, tá muito complicado isso, mas, cara, o caminho é esse. E com muita força de vontade, para resumir a história, ao final das contas, na primeira semana de dezembro eu consegui 13 empresas, sendo 10 nacionais e 3 internacionais. Uau! E a partir daí foi só sucesso. Então, quer dizer, o seu golaço, que foi a mudança de alguém técnico para alguém técnico, não que vendas não Sim, exige a técnica, né? A exato, gente vai falar sobre isso, mas exato. alguém mais do operação, né? Para alguém que ia ter que ter outras habilidades, aí vamos falar de soft e hard skills, que é principalmente o poder de convencimento das Exato. pessoas sobre o Persuasão. projeto que ele está vendendo. Foi um processo, eu não digamos que sem querer, que eu não acredito que nada na vida é sem querer, mas não planejado. Não planejado. Foi muito por acaso. E sou um cara que gosta de desafios, né? Então ele me propôs um desafio. Falei com a minha família, falei com a minha esposa. Ela, cara, vamos pra cima. Falei, então vamos. E deu certo, graças a Deus. E sabe o que é mais engraçado disso? Eu vou envolver as meninas e o Davi também nesse papo, eles estão aqui acompanhando a gente em loco. É que assim, né, cara? Vamos pensar a nossa vida em geral. A gente vai estudar engenharia, vai estudar direito, vai estudar medicina, tudo para fugir das vendas. E no fundo, parece que a venda sempre acaba sendo um processo muito importante, né? Eu sempre gosto de falar que a gente está até falando isso nos bastidores, Uhum, existe a necessidade das soft e das hard skills, exato. né? Então, para quem entende um pouco menos desse linguajar, hard skills, vamos supor, você é um cara de TI que você tem que ter um conhecimento técnico muito lá, 10 mil, 20 horas, 20 mil horas, executando aquela mesma coisa para você ir se aperfeiçoando. O que medicina, por exemplo, Sim, é uma hard skill, né? Então, assim, não dá para fazer com, como eu vou te dizer, com coisas mais superficiais e você tem que ter uma formação tem que ter uma mais, formação. mais agressiva, digamos assim, Exato. em muitas horas. Só que tem outra coisa, outra oportunidade, que é pessoas que necessitam de soft skills. E, em geral, a maioria das pessoas se empregam com soft skills. E cargos de liderança, eles dependem muito das soft skills. Sem dúvida nenhuma. Então, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente dessas diferenças e principalmente por que em cargos de liderança, a maioria das vezes vocês têm pessoas que eles se baseiam ou se estruturam seus estudos muito mais nessa soft skills. Por que ela é muito mais exigida para as pessoas de cargo de liderança? Resumindo um pouco, né? O cargo de liderança você tem que saber tomar decisão. E você não pode perder tempo. Tempo é dinheiro, né? Time is money. Então, você precisa ter decisões rápidas. E a partir do momento que você tem isso, né, com soft skills, você tem que ter feeling, muito feeling, né? E o feeling não se constrói da noite pro dia. Uhum. Então, o feeling você tem muito por experiências que você teve no passado. Até mesmo o que eu acabei de falar, né? Tudo que você constrói no passado reflete no teu presente e, consequentemente, vai refletir no futuro. E partindo disso, né, você precisa tomar decisão rápida. E normalmente essas decisões acabam influenciando muito as pessoas. Então, o quanto que você consegue suportar de pressão, né, num cargo de liderança? Porque todo mundo fala, poxa, eu quero ser líder, vai ganhar mais, etc, status. Mas e o por trás disso? Pressão, horas que você podia estar com a sua família. Então, quando todo mundo vai embora ali, depois das Uhum. 6 horas, você fica até um pouco mais. Reuniões estratégicas e tomar decisões rápidas e decisivas. Porque uma tomada de decisão errada, você pode colocar tudo a perder. Então, o soft skills, ele é muito importante, principalmente no mindset. Né? O mindset que a gente, até na nossa consultoria, a gente fala muito sobre isso. A gente já começa falando sobre mindset e começa falando sobre confiança. Então, a confiança, você só consegue ser um líder se você tiver confiança em você mesmo. Você não vai conseguir transportar confiança para outra pessoa se você não confiar em você. Então, a gente bate muito nessa tecla na nossa consultoria e isso faz parte dos soft skills. Confiança, tomar decisão e quanto você está disposto a sofrer pressão. Muito interessante que você colocou, e eu vou trazer um questionamento que é o seguinte: década de 80, década de 70 até década de 90, quem estava no mercado de trabalho sabia como funcionava. Rapaz, as decisões eram top-down, Exato. hierárquicas. E hoje nós temos uma geração diferente. Se você não conseguir conquistar a pessoa e deixar claro por que aquela pessoa está executando aquela coisa, a chance de engajamento em um projeto é muito menor, ou num trabalho.
né? Então, primeiro, eu ia perguntar se você está de acordo para seguir para a próxima questão, que é, vivemos uma geração hoje, vou colocar aí dos 16 até os 25 anos, está entrando no mercado de trabalho agora, que, diferente da nossa geração, não querem ser líderes, porque eles acham que cargos de liderança exigem muito mais tempo e comprometimento ao trabalho. Então eu queria que você me respondesse essas duas coisas aí de forma separadas. Hoje concordo contigo, plenamente, concordo com você. Eu que tô com 41 anos, sou da década de 80, né, de 83. Opa, são os Então, melhores. então concordo perfeitamente com você. Hoje eu acredito que se vende na internet muita facilidade, né? Muita facilidade. Então qualquer pessoa hoje acha que é muito fácil fazer 1 milhão, fazer 2 milhões, etc. E a gente sabe que não é muito, não é bem por aí, né? Tem muito trabalho. Lógico, tem alguns acasos que acabam acontecendo, né? Mas hoje em dia a geração de hoje não está disposta a sofrer pressão, né? Então eu até posso dizer que não está disposta a ser contrariada, né? Porque na nossa época, quando você fazia algo, o chefe falava, ó, refaz. Não gostei, refaz. Você ia lá e refazia, até ficar bom. Hoje em dia, não. As pessoas, ó, não gostei, mas por que você não gostou? O meu ponto de vista é esse e tal. Tá certo, tá errado? Depende de caso a caso. Mas eu acredito que essa geração, ela não está acostumada, né, a ser contrariada, não está acostumada a ter pressão. Então, para você assumir um cargo de liderança, você tem que estar disposto a isso, né? E se eu consigo ser um pouco mais flexível aqui, poxa, esse dinheiro que eu estou ganhando aqui está satisfeito, para que que eu vou me estressar para tentar subir um pouco mais na carreira? Então, eu concordo com você plenamente. E o detalhe, né? O cargo de liderança, isso é bom para quem não passou por isso ainda, exige uma coisa a mais. Meu amigo, quando você lidera, o teu chefe é muito mais duro que você. Também tem. Se você, a não ser que você seja o dono da empresa, né? Então vamos falar do. Se você tiver um chefe acima, quando você está no meio de outros 30, a cobrança ela é dividida. Quando você lidera esses 30, a responsabilidade é sua. Então você Exato. responde também pelos erros de outras pessoas. Então isso acaba que o teu nível de cobrança ele é maior também. Então assim, aquela história, quanto mais poder, mais cobrança, Sim. né? Então a Muito mais responsabilidade é sua, responsabilidade. né? Sim, muito mais responsabilidade. Quanto mais poder você tem, Tá vivo isso né? aqui, viu? Só um detalhe. Quanto mais poder você tem, né? E que nem você falou muito bem citado, se você tem um chefe acima, ele vai te cobrar a respeito, né? Ele vai cobrar resultados. E você precisa entregar resultado. Um bom profissional é aquele que entrega resultado, né? A maneira, aí vai de empresa para empresa, de cultura por cultura, mas a régua é medida com resultado. Se você tem resultado, você é reconhecido. E quando a gente fala de cultura, por que que para você entende? Tudo bem, o papo aqui é vendas e liderança. Sim. Mas você me falou que um dos principais pilares é a cultura. Alinhamento do funcionário, do colaborador, do líder com a cultura da empresa. Então por que que é tão importante hoje você ter uma cultura bem decidida, Vitor? É importante porque você vai definir quem trabalha com você, né? Porque quando você monta uma empresa e você está disposto a colocar alguns propósitos, que nem você mesmo comentou, as pessoas que estão engajadas contigo têm que ir pelo seu propósito. A sua cultura é o que está na sua cabeça, está no seu mindset. Você tem que ter um poder de convencimento, de persuasão, a convencer outras pessoas a virem junto com você. Então, essa cultura é muito importante. Se tem alguém que destoa, isso vai acabar sendo punido. Ele não vai se sentir confortável, não vai render o que tem que render e vai acabar sendo realmente um trabalho desperdiçado. Então, a cultura é importante, deixar isso muito bem claro. Até algumas empresas que pedem para que a gente ajude em entrevistas de RH, né? Deixar isso muito claro logo de início para os candidatos, porque eles precisam saber qual que é a cultura da empresa e saber se aquilo está de acordo com o que ele pensa. Porque senão vai ficar 2, 3 meses para procurar um outro lugar. Então a empresa investe tempo, dinheiro, cultura, para com que daqui uns 3 meses, 4 meses o funcionário vá embora. Esse turnover, ele é terrível, Vitão. Eu Exato. vou te falar, é terrível e frustrante para a empresa. Porque você começa a pagar um funcionário para ele estar um colaborador para ele estar pronto, ou pelo menos ali 80% pronto em 3 meses. Exato. Aí você investe 3 meses de treinamento, força e energia. Quando vai completar os 3 meses, ele entende que aquele ambiente não é para ele. Onde isso tem que ser repelido? Lá na contratação, Na no começo. contratação. Exato. Porque senão você perde um tempo valioso, você sacrifica os demais, porque eles vão estar cobrindo
alguém que não está fazendo uma função, só que uma coisa é você fazer isso por 3 meses com todo mundo na mesma página. Chega a 3 meses, esse cara se demite, o que acontece? Você gerou um mal-estar com as pessoas que lá estão, porque ele vai olhar, poxa, vou ter que continuar fazendo o trabalho daquele cara. Sim, E você se frustra também, porque você teve um gasto de tempo e de dinheiro. Né? exato. Então, uma dica, se eu pudesse dar aqui, eu queria que você contribuísse com ela, entenda sempre que quando você, num processo de contratação, o alinhamento cultural ele é fundamental. Fundamental, logo de início. Então, quando vocês forem contratar, esteja ciente. Coloque isso na mesa. Muitas pessoas, não vou colocar. Gente, é muito importante. É muito importante deixar muito explícito, né, qual que é a cultura, qual que é a missão, ética, valores da empresa. Porque ali você acaba tirando boa parte dos candidatos que não vão se identificar. Aí você não perde dinheiro, não perde tempo e, consequentemente, você vai contratar as melhores pessoas para a sua empresa. Eu já vi a cultura do braço curto, eu já trabalhei em empresa que é a cultura do braço curto, que era a galera realmente fazer para não entregar, e quando entregar, não entregar na qualidade máxima. E aí, por vários, eu ganho mal, o meu chefe não me olha na cara, enfim, por muitas coisas. Como eu também já trabalhei em empresa que a cultura era entregar bem feito a qualquer custo. Então, assim, tudo isso tem que ser. Por isso que você estava falando que, quando você fala Sim. dos serviços da VSX Uhum. Consulting, você começa dizendo assim: meu primeiro trabalho é conhecer e entender a empresa. Geralmente eu Exato. perco de 3 a 4 semanas nesse processo. Perco não, invisto de três a Uhum. quatro semanas em conhecer quem está contratando, porque esse alinhamento ele é fundamental para um sucesso O sucesso recorrente, do projeto, sequência. sem dúvida nenhuma. Então, a gente costuma dizer que esse primeiro passo, né, quem contrata a VX, passa pelo estudo de mercado, né, entendendo. Então, a gente estuda no mercado, entender quem é a empresa, a cultura da empresa, quem são os responsáveis, o que eles estão buscando. A partir daí, se logicamente a gente entende que a gente entra para fazer uma força de vendas, né, aumentar o revenue, aumentar realmente a receita, a partir daí a gente entende quem é o cliente ideal, né, que é o SP. Então a gente entende quem é o cliente ideal e trabalha em cima disso. Vê quem já está dentro de casa, né, para trabalhar a parte do farmer. E se caso for necessário, a gente faz o hunter também, né, que é a parte de caçar novas oportunidades. Tendo dito isso, a gente tem todo o fluxo de cadência que a gente trabalha em cima de prospecção. Então, a primeira base, estudo de mercado, depois ASP e logo depois o fluxo de cadência para ter uma constância e, consequentemente, você ter resultados mais rápidos e melhores. Cara, eu trouxe o pessoal recentemente do Receita Previsível aqui, Uhum. que eu imagino que é um livro, eu digo, de cabeceira, né, para quem tem qualquer negócio hoje. E muitos termos do que você falou, do SDR, do Farm, estão ali naquele livro, eu acho de uma forma muito bem explicada, né? Queria que você citasse alguns livros ou algumas sugestões de artigos, de coisas que te ajudaram a formar e que você acha que é leitura obrigatória para quem está desenvolvendo um processo comercial dentro da empresa. Bom, diferente de outras empresas, né, que trabalham na parte técnica da venda, a gente trabalha também na parte técnica, mas diferente de outras empresas, a gente trabalha muito a parte do mindset. Né? O mindset, para mim, é fundamental para qualquer vendedor. Se você hoje quer ser um vendedor de sucesso, você tem que trabalhar a mente. Como eu comentei até há pouco tempo atrás, a confiança é a base de tudo. Se você não confia em você, você não vai conseguir passar confiança para outra pessoa. E a pessoa só compra de você se você for confiante. Você precisa passar essa confiança, senão não tem venda. E partindo disso, né, os livros que eu até passo em nossas consultorias também para alguns vendedores, o primeiro deles é O Alquimista, do Paulo Coelho, né, para você entender qual que é realmente o seu propósito, o que você realmente está buscando. Então a gente passa por todos esses períodos. Qual que é o seu propósito? Você é um vendedor mesmo? Qual que é o seu propósito? O que você imagina de vendas? Como você se imagina como vendedor? Né? E aí trabalhar, aí vem a parte técnica, né? Que é a parte quebra de objeção, entre outros pontos. E um outro livro também que eu aconselharia bastante é Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. É muito bom esse livro, cara. Aliás, eu sou fã do Napoleão Hill, então Ele tenho. tem muita coisa boa. Exato. Então, E logo aí de. trabalhando muito a parte da mentalidade, né? Exato. Exato. Isso muda realmente a maneira como você pensa. Lógico, tem outros livros
né? Mas eu, para indicar aqui e deixar pro pessoal, esses 2 livros são fundamentais para com que você consiga primeiro mudar a sua mente, né? Você tem uma maneira de pensar. A partir do momento que você se conhece, você tem a possibilidade de conhecer outras pessoas também. Isso é muito interessante. E, cara, eu concordo 100% numa coisa que você disse. Cara, você só vai vender bem se você conhecer bem seu produto e confiar que o seu produto realmente resolve um problema. A gente tem. Muitas vezes eu percebo quando eu converso com empresas, e eu já me colocando também na função de vendedor, né? Que em muitos aspectos eu tenho uma empresa, por exemplo, de intermediação. Aqui no Uhum, estúdio, a gente vende o serviço do sim, estúdio. Na clínica, eu vendo o serviço da clínica odontológica. E eu tenho uma empresa de intermediação de negócio, que a minha principal função é entender o que o Vitor oferece como solução e quem é o cara que está precisando de um serviço como o do Vitor. E eu faço a junção e ganho por isso. Então, aqui eu tenho 2 habilidades que eu preciso desenvolver. Primeiro, a da escuta ativa, de entender o teu business. Segundo, como é que eu vou vender isso bem. Você sabe o que eu percebo, Vitor? Que quando eu confio realmente na entrega, se eu entendi bem o produto e uhum, confio que a entrega vai ser bem feita, a venda é muito mais natural. sim, Porque eu vendo com muito mais segurança, eu vendo com muito mais precisão. Quando de uma outra ponta eu tenho dúvida se realmente o que eu vou vender esse cara vai ter condição de entregar, isso me deixa inseguro. E essa insegurança é muito natural que a pessoa do outro lado da mesa perceba, ainda que é seja perceptível. em gestos muito Sim, simples, ou eu não consigo te explicar o porquê, mas é muito natural e eu percebo que sempre que existe uma insegurança sobre o produto que você vende, a pessoa tende a não efetuar a compra. Quando você está muito seguro do que você está falando, é quase que irreversível que se for o momento de compra daquele cara, daquele cliente, ele vai comprar. exato. É por aí? Sim, é por aí e digo mais, até complemento. Um dos pontos que eu costumo dizer, a palavra mais importante do mundo é atitude. Porque a partir do momento que você pensou, você vai repelir isso, teu corpo vai responder e você vai tomar uma atitude. Uhum, Isso também é o reverso. Então, se você não tá muito bem com a sua cabeça, se você tá inseguro, o teu corpo, ele vai demonstrar de alguma maneira, e é perceptível. uhum. Então, a atitude, né, atitude positiva, a gente costuma dizer mentalidade positiva, a atitude positiva, ela é fundamental para com que você tenha conversões maiores. Né? Se você passar uma segurança, passar medo e você não confia no produto, e principalmente você não confia em você, esquece, você não vai conseguir vender. Agora, se você colocou um bom terno, colocou uma boa roupa, tá com o cabelo alinhado, você tá confiante em você mesmo, pode vender qualquer coisa que você vai transmitir isso para outra pessoa e a pessoa vai falar: "Nossa, gostei de você". Por quê? Porque você está transmitindo isso. A atitude do pensamento positivo reflete no corpo e você acaba transmitindo isso para outra pessoa. Ô, Vitão, é muito legal isso que você está falando, porque eu tenho alguns rituais assim, ó. Quando eu tenho uma grande. Que eu tenho assim, um grande cliente, que eu tenho uma grande venda para fazer, eu gosto de colocar uma roupa nova. Ou gosto de colocar um sapato novo. Eu gosto de mandar lavar meu carro. Sim, Sabe, eu tenho algumas coisas, eu gosto de fazer a barba, sabe assim? Eu tenho algumas coisas que é tipo assim, eu brinco que é o rito do campeão. exato. Né? Ele é mais ou menos aquela preparação para a luta do campeão, né? Você sabe que você vai ter uma reunião importante, então você não quer ser pego porque, sei lá, você tá descontente porque o teu carro tá sujo, ou você tá incomodado porque o seu sapato tá furado, vamos usar uma expressão assim. É claro que tudo na vida existem momentos, né, Vitor? Sim, Tem momento que aquela venda ele passa é quase que para você sair de uma situação de fome. A gente já sabe como funciona isso. Mas quando as coisas vão evoluindo, a gente entende que certos rituais te faz ter maior êxito ou não. Primeiro, estar seguro de si. Tá com a exato. barba feita, tá com a roupa adequada, tá com, sei lá, o carro lavado, se Carro você limpo, lembrou disso, bom perfume, bom perfume, estudou bem a pauta, exato. sabe bem do produto, tá tranquilo. Cara, isso é muito natural e fica muito difícil do outro lado, da outra ponta, o cara te dizer não. Aí eu vou incluir mais uma coisa. Chegou atrasado, né, no encontro, você já sai perdendo, né, Vitor? Isso é um problema, né? É. Você chega 1 hora atrasado na reunião, você, sei lá, você diz que vai mais 2, 3 pares, os seus pares não vão. Você tem uma apresentação. Aconteceu comigo recentemente isso. Tinha uma apresentação para fazer, toda a minha apresentação estava baseada em uma apresentação, um PDF. Sim,
O que acontece no online não rodou aquele PDF. Eu não tinha ainda o conhecimento suficiente daquele PDF e a gente tinha feito um acordo com meus sócios que a gente não ia apresentar mais sem o PDF, para a gente seguir mais ou menos um esquema. Eu nunca tinha vendido com PDF, era a minha primeira venda. Cara, me atrapalhou absurdamente não ter o PDF. Por quê? Porque eu me preparei para ter aquilo. Para o Eu nunca PDF. usava aquilo, Exato. mas aquele dia eu me preparei para usar aquilo. Quando realmente o PDF não estava lá, aquilo me desequilibrou. Então, assim, temas como esse, que cuidados que o vendedor precisa ter para que ele esteja 100% nessa mentalidade de campeão, de cara, eu vou entrar lá e vou praticamente tirar pedido. Exato. Bom, o que você comentou é perfeito. Várias pessoas nos procuram e falam isso, né? Que toda vez que entra numa reunião, entra meio nervoso, não sabe o que fazer. O nervosismo faz parte, né? Mas o que você faz com o nervosismo quando você tá ali é o que é o teu diferencial, né? Então, o que eu faço normalmente? E existem técnicas, né, para fazer uma reunião presencial e reunião online. Hoje em dia, né, reunião online, conferência é muito habitual, né? Mas existem técnicas distintas para cada uma delas. Então, se eu estou numa reunião de conferência, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir confortável, confiante, eu coloco a melhor música que me deixa mais animado. 5 minutinhos, 10 minutinhos antes de começar. Aquela música que me deixa bem, ela já vai me transformando, dá um up e eu já vou entrar sorrindo. Porque é muito diferente você tá numa conferência, alguém abre a câmera e fala, oi, tudo bem? Sério. Agora você fala, oi, tudo bem? Como é que você tá? Muda. Muda. E a pessoa tende a te responder. Gatilho de reciprocidade. Então, você faz um gesto, eu também faço. Por quê? Né? A gente tenta entrar numa sinergia. Sim. Então, reunião presencial é a mesma coisa. É importante você estar muito bem alinhado, seja homem ou as mulheres. Seguro, né? Seguro. E lógico, contar com os imprevistos, né? Isso a gente ensina nos nossos treinamentos também. Contar com algum imprevisto. Então, por exemplo, não teve um PDF, mas caso aconteça de não ter PDF, o que eu posso fazer? Então, 3 ou 2 alternativas para que você consiga apresentar e não se sentir inseguro, né? Porque, como você comentou agora há pouco, quando você se sente inseguro, você acaba passando isso para outra pessoa. Então, eu costumo fazer isso, né? Eu tenho uma particularidade que eu até comentei contigo nos bastidores, eu não sigo muito o roteiro. Muito para não ficar vendido em alguma outra coisa. Então, conforme a gente já vai fazendo isso há muito tempo, né, é meio que natural para mim entrar em qualquer tipo de reunião que não me atrapalhe. Tem até as meninas que não me deixam mentir, né? Então, eu entro em qualquer tipo de reunião e eu acabo não me atrapalhando. Mas por quê? Porque lá atrás eu fui construindo toda essa premissa. E aí eu falo isso até para os nossos mentorados, né? Pessoal, vai treinando que vai chegar uma hora que vocês não vão precisar mais de pauta, de roteiro, de nada, porque tá tudo na sua cabeça. E como você se sente confiante naquilo que você está transportando, a outra pessoa vai comprar a sua ideia. E aí a venda acontece. Não, mas olha que interessante que você colocou. Você não disse... Vou tentar repetir suas palavras usando as minhas. Você disse o seguinte: você vai fazer tantas vezes, ou seja, você vai ter que treinado tanto que em determinado momento aquilo vai ser natural. Exato. Você não está dizendo, deixe no natural. Não. Faça do seu jeito. Não, você vai fazer tantas vezes até o ponto que aquilo fique natural. Exatamente. Qual a mudança disso? O que eu quero trazer aqui. Se você deixar critério de cada vendedor seu, ou de cada representante seu, fazer do jeito dele, isso não é replicável. Você vai ter alguns que vão ter sucesso, mas a maioria não vai ter sucesso e às vezes eles vão falar algo muito fora do contexto do que deveria ter dito. A tua questão é o seguinte: treine ao suficiente que aquilo seja natural para você. Exato. Treine ao ponto de ser natural para você. Né? Então a gente até fala que é o processo POP, né? Que é o processo operacional padrão. Então você vai treinar aquilo até ficar natural para você. Por que o natural? Porque quando você fala com naturalidade, a outra pessoa compra a sua ideia. Agora, se você fica vendido em alguma coisa, mostra um pouco de desconfiança, mostra que você não conhece o produto, mais que você conhece o produto, né? Mas mostra um pouco de desconfiança da outra parte. Então, treine até com que você se sinta naturalmente capaz de ir para qualquer tipo de reunião sem nenhum tipo de problema. Isso vale para tudo, né, cara? Eu vou imaginar o seguinte: vou tirar o contexto. Quando eu comecei a fazer podcast, para o podcast que eu faço hoje, eu treinei muitas vezes. Então hoje eu faço de uma forma extremamente natural. Mas no começo não era natural dessa forma. Sim. Eu tinha um roteiro básico. Claro que não um roteiro que eu seguia. Eu nunca. Desde o começo a minha ideia era não seguir um roteiro. Mas eu tenho na minha cabeça um roteiro que eu desenhei. Eu só não uso ele na mesa roteirizado. Mas eu tenho um alinhamento. Então, para tudo, a gente precisa ter esse conhecimento porque isso te traz segurança. Hoje eu não preciso porque eu já sei ponto a ponto o que eu tenho que fazer.
Exato. Mas em determinado momento, quando eu comecei, eu tinha ali tudo o que eu precisava fazer ao longo do podcast para a gente ganhar. Por falar em podcast, vou fazer aqui a propaganda nossa. Afinal de contas, o Otimize Studios é a nossa casa onde acontece o Otimize Cast. Seu Davi, podemos colocar a imagem do Otimize Studios um pouquinho para a gente? Tá aí. O Otimize Studios é a nossa casa onde a gente grava o nosso podcast. E hoje quem vai falar do Otimize Studios não sou eu. É o meu convidado, como sempre. Vitão, Vitor Santos, o que você achou até aqui do podcast? Desde a estrutura do estúdio até esse momento, como é que você se sentiu aqui? Quem está procurando fazer um podcast, o que você acha a respeito disso? Marcelo, eu tô em casa. Tô me sentindo em casa, literalmente falando. Né? Quem me conhece sabe que quando eu falo é verdade. Tô me sentindo em casa, fui muito bem recebido. A estrutura de vocês aqui é fantástica. A sua capacidade também de deixar a gente confortável também é muito interessante. Né? Poucas pessoas têm essa capacidade, então parabéns pelo trabalho, parabéns Obrigado. pelo espaço. Né? Então eu tô literalmente me sentindo em casa, cara. Eu gostei bastante. Tô até pensando aqui, ó, algumas ideias aqui futuras, né? E parabéns por todo o trabalho, por toda a equipe. Aqui é fantástico. Quando eu ouço isso, eu tenho certeza que deu certo. Porque o nosso grande objetivo do começo, Vitor, e aí a gente vai falar de experiência do cliente, eu preciso fazer. Eu vou contar um pouquinho para vocês a história do Otimize. Você Sim. que é um empresário, um empreendedor assim como eu, você vai entender muito bem. O Otimize começa de uma história assim, eu queria ter um podcast meu junto com o meu estúdio. Então, perdão, queria ter junto com o meu escritório, tá? Então eu montei para mim. E eu queria, inicialmente, eu fui ao mercado tentar fazer um podcast e eu vi que os preços dos estúdios que eu tinha gostado eram, assim, relevantemente muito mais altos do que eu cobro aqui hoje, daqueles que eu tinha Uhum. gostado. Quando eu vi a localização, a estrutura que eu queria adequada, eu falei, cara, eu preciso proporcionar a outras pessoas a possibilidade de ter um estúdio que ele tenha um preço que seja possível de ele pagar pequeno e médio empresário. Sim. Esse é o meu foco aqui. Então, que pessoas autônomas venham aqui e usem o espaço para gravação de uma forma democrática, né? Porque quando você imagina os grandes estúdios, é impossível praticamente para um pequeno e médio empresário fazer essa gravação. Então eu montei para mim, trouxe diversos amigos para participar do programa, que isso eu faço bem. Eu sempre falo, otimiza uma extensão da minha casa. Eu não recebo mal na minha casa. Quando eu levo alguém na minha casa, eu vou servir o que eu tenho de melhor. Eu vou tentar mostrar para a pessoa a minha maior capacidade. E hoje eu tento fazer isso aqui dentro do Otimize. Então eu sempre digo, as pessoas levam muito em consideração os números do podcast. Às vezes a galera não entende o real valor que é um podcast, que ele é Sim. muito mais do que o número. Um networking de boa qualidade, o que eu chamo de café 4.0, meu amigo, esquece. A Exato. relação que você cria num podcast, você vai demorar, sei lá, 6 meses, um ano de relação para uma coisa que você vai fazer em um ano. Então, se você quer se relacionar com qualquer stakeholder do seu negócio, ter o seu próprio podcast ajuda muito. Teu cliente, teu fornecedor, possíveis parceiros, Exato. tudo. E aí você vai trazer num nível onde a pessoa está aqui, que nem o Vitor hoje, está expondo a vida dele, está expondo a vida profissional da empresa dele, está expondo o time dele Sim. e está contando a história dele. Essa conexão entre eu e o Vitor, ou entre o Vitor e mim, ela é muito mais rápida, porque aqui a Sim. gente teve um tempo de qualidade. Você não pegou no celular, nem eu. Exato. Entendeu? Isso. Então, assim, isso é um tempo completamente diferente. E é isso que as pessoas têm que entender, porque as pessoas baseiam muito em números, mas o número, para o cara que é empresário, empreendedor, que vive a vida real, não o cara que é um especificamente, e nada contra, óbvio, tem muita gente que ganha dinheiro com isso, Sim. mas no geral, a chance do cara ter números assim, realmente que façam sentido, ele produzir para ganhar, cara, é um percentual muito pequeno. Agora, quem pode ganhar dinheiro com podcast, quem pode ampliar suas relações, quem pode gerar muito mais negócio, qualquer um que tem um podcast, ele consegue, desde Sim. que ele foque em ter um podcast bem feito, com uma boa entrega, Com uma qualidade. qualidade visual, entendeu? Então, assim, quando você fala que aqui você se sente em casa, Me sinto. nosso grande objetivo é esse. A gente nasceu para isso, cara. A gente precisa otimizar, significa entregar rápido, com qualidade, né? Otimizado. E o nosso grande objetivo aqui, como experiência do cliente, é fazer com que o cliente esteja a extensão da casa dele. Então, porra, obrigado aí pelas palavras, é sinal que Imagina. a gente É atingiu recíproco. isso. E por falar em extensão, eu te fiz uma pergunta muito importante aí, pensando nos meus negócios, tá? Eu vou trazer aqui à tona.
Quando o Vitor me disse que ele tem uma extensão do time comercial das empresas, então eu vou tentar trazer para vocês aqui um pouquinho do que a gente estava falando. Então eu tenho uma empresa hoje e preciso contratar um profissional comercial. E, cara, às vezes eu não tenho tempo para fazer essa contratação, porque essa contratação ela vai tempo, ela vai exigir de mim um pouco. E às vezes a minha demanda é muito importante, é muito rápido. Por exemplo, aqui no Otimize, a maioria dos leads nós chegam sexta à noite, sábado e domingo. E eu não tenho ninguém aqui para fazer o atendimento. Minha equipe não estende final de semana. Então a gente resolveu aqui internamente, mas o ideal é que a gente tivesse um Sim. retorno. E aí, conversando com você estava falando, além de consultoria, mentoria, treinamento corporativo, que a gente vai falar já já do seu masterclass, Ok. né? Você tem uma extensão do time comercial. Ou seja, você está com uma dificuldade comercial, você vai ajudar esse cara no processo se eu estiver errado, me corrija, tá? À vontade. Você vai pegar esse problema para você. Você vai dar o treinamento para a pessoa que for contratada, mas para não deixar esse cara desfalcado, você vai dar um suporte para que em vendas até que esse cara consiga substituir o profissional ou formar novos profissionais. É isso, Exato. Vitor? Exato. Quando a gente fala de extensão do time comercial, exatamente entender o problema que nem você comentou, poxa, eu tô com um gap aqui, né? Sexta, sábado e domingo eu tô com um gap aqui. Então as empresas nos procuram, falam, Vitor, preciso de uma ajuda. A gente acaba alocando o recurso, né? Acaba alocando um SDR, um BDR no caso, né? Para ajudar, né? A desafogar, né? Então a gente acaba, além de pegar o problema pra gente, né, fazer toda a tratativa desse problema, a gente acaba também complementando o time comercial e gerando mais receitas, colocando alguns insights diferentes e entendendo todo o processo. Aí volta naquela, estudar a empresa, ver a missão dele, ver o que ele entende, e a partir do momento que ele estiver estruturado, a gente deixa a critério do cliente dar continuidade ou não com a VX Consult. A gente pode dar continuidade, pode ajudar, ou Vitor, eu preciso desse tempo aqui para preparar meu time. Você consegue me ajudar? Consigo. Então a gente deixa um recurso alocado, prepara a casa para ele. Quando ele estiver estruturado, ele faz a contratação. Isso é muito bom, Vitor. Isso é uma estrutura, isso traz para a empresa uma tranquilidade muito grande, né? Sim. Porque assim, a gente falou a parte boa do vendedor. Vamos falar um pouquinho da parte ruim do vendedor? Bora, vamos A lá. parte ruim do vendedor é o seguinte: se o vendedor é ruim, ele quer ficar na empresa, mas você não quer que ele fique. Tô errado? Não, Se o vendedor é muito bom, você está sempre no risco. Porque o vendedor muito bom, ele está sempre assediado. assediado. Exato. Então você também está no risco. Então, qual que é a matemática para você ter os caras que permaneçam não nos extremos? Ou seja, o cara que é muito agressivo e fecha demais, você está sempre no risco de causar um pouco de dependência desse cara, né? E o cara que é ruim, você não quer ter lá. Então, você não devia nem ter contratado. Então, como é que é o fato para ter um time bem estruturado que não tenha... Porque assim, você pode ter esse risco dos desses caras que são top de venda. Você vai ter esse risco. Aliás, é um risco bom de você É um ter. risco bom. Só que, ao mesmo tempo, de repente você tem 2, 3 na empresa e os caras combinam de montar uma empresa deles. E aí você fica à deriva, se você não tiver ninguém estruturado abaixo. Como é que resolve esse problema? Vou jogar essa bomba fácil para você resolver aí. Bom, vamos lá, Marcelo. Quando você tem essa discrepância, né? Alguém muito top, né? Que acaba batendo meta todo mês e tem alguém que tem uma dificuldade, a gente tenta fazer um break-even, né? Uma linha, entender o porquê que aquele vendedor não está conseguindo vender e o que esse vendedor extremo faz de diferente, né? Porque se o treinamento for o mesmo para a empresa, tem alguma discrepância. O que esse vendedor que bate as metas todos os meses, ele faz de diferente daquele vendedor que não está conseguindo bater? Então a gente vai entender os dois extremos e vamos tentar entrar no break-even. O que seria isso, né? Ajudar aquele vendedor, né, a atingir esse nível, né? E esse vendedor aqui, para ele não perder o ânimo, não ficar desanimado, abrir uma concorrência aberta, né? Uma concorrência sadia, que a gente costuma dizer, e logicamente alinhada ao propósito. Tudo que a gente faz aqui é em torno do propósito. Eu gosto de trabalhar muito a mente das pessoas e entender o propósito de cada uma delas. Partindo disso, né, se esse vendedor que bate as metas entender o propósito da empresa e sabendo que com isso ele vai colocar muito mais valor, agregar muito mais valor para a empresa, ele fica. Pode vir qualquer outro tipo de concorrência, até pagando até um pouco mais. Se ele tem um propósito dentro da empresa, ele acaba ficando, tá? E a partir do momento que aquele outro
vendedor que está um pouco abaixo, a gente vai trabalhar ele, então, treinamento, trabalhar o soft skills, trabalhar muito a parte de persuasão, e colocar para ele algumas técnicas de fechamento, quebra de objeção. Eu já vi pessoas perderem vendas por causa de escrita de e-mail, redigir e-mail. Né? Então a gente ajuda isso também a redigir um bom e-mail, a ser um bom Comunicação em closer. geral, né? Exato. Então a gente acaba trabalhando todo esse sentido para com que ele consiga ter uma distribuição no tempo. Né? A gente coloca um pouco mais de intensidade no treinamento para com que ele não perca ali um ano. Então, em 3 meses, 2 meses, a gente acaba capacitando esse funcionário para com que ele consiga atingir a expectativa da empresa. Muito bom, muito bem, muito boa explicação, muito lúcida e sólida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou aqui de várias nomenclaturas que a gente acaba usando no dia a dia, mas não é comum para todo mundo. Então vamos lá, por exemplo, Farmer, Closer, SDR, o que mais? Tem mais alguma... Tem várias. Então, mas vamos pensar aí da estrutura Hunter, né? Exato. Vamos usar esses caras aqui, vamos usar esses 4. Me ajuda a traduzir aí, a apertar a tecla SAP da importância de cada um, o que faz e a importância de cada um dentro do processo. Vamos começar aqui com o Hunter? Vamos. Bom, o Hunter é uma característica do vendedor. Isso está muito ligado também aos soft skills. O Hunter, ele normalmente é aquele cara mais agressivo, que ele vai para o mercado, ele vai buscar oportunidades. O Hunter, tradução ao pé da letra, caçador, né? Vamos caçar. Então, caçar o quê? Oportunidade de venda. Ou seja, depende menos da base e mais da capacidade dele de gerar relacionamento e oportunidades de negócio. Né? Tem que ter uma persuasão muito alinhada, muito afinada. Então, ele vai à caça de novas oportunidades. Então, o cara que normalmente ele é visionário, ele enxerga oportunidades onde ninguém vê. A gente tem até na nossa mentoria, a gente até coloca lá conhecendo espaços que ninguém ainda descobriu, né? Encontrando espaços onde ninguém descobriu. Então, o Hunter é esse cara. Né? Como é que a gente identifica ele? Pela maneira como ele escreve e-mail, como ele fala no telefone, como ele atende uma pessoa. Então, isso são características de Hunter, que é aquele cara que é mais agressivo, que ele vai direto ao ponto, que ele analisa como que você está hoje para identificar como é que está o teu perfil comportamental, se você está bem, se você acordou bem, se você não acordou bem. Então, tudo isso a gente acaba percebendo. A maneira como a pessoa acaba falando com a gente percebe muito claramente se é uma boa oportunidade de fechar a venda ou não. Senão a gente deixa para o próximo dia. O Hunter é aquele tubarão, cheira o sangue, aquele lobo que quando olha ali, é o lobo de Wall Street, o próprio ali, a exemplificação seria o filme ali, o lobo. Quando ele está ali no telefone, a forma como ele é agressivo, esse é o cara que é o Hunter. Ele vai buscar oportunidade, não precisa de uma base, ele vai buscar oportunidade. Ele vai buscar oportunidade, esse é o Hunter. Perfeito. O que é um SDR, cara? SDR é o... Até tô com a Juliana aqui, né, que faz parte do nosso time. A SDR é aquele que busca a base. Então, ele vai buscar uma capacitação de leads, vai criar uma lista muito bem apurada, lista de oportunidades, né? Ele vai entrar em contato para gerar uma oportunidade de reunião. Então, o SDR, ao pé da letra, é o vendedor, né, que é representante de vendas e desenvolvimento de negócios. Então, ele desenvolve as vendas. Então, ele faz uma lista apurada, ele cria leads, ele prepara esses leads, ele aquece esses leads, e a partir daí ele pode passar para um closer. Para a próxima figura, que é o closer, que a gente entra nisso. Isso tudo a gente está falando do funil de vendas. Então, qual a importância do SDR hoje? Qualificação? Qualificação do lead. Ele que vai determinar se o lead está quente ou não para ser fechado. Tô certo, João? É isso mesmo? Qualificação de lead? É uma pessoa que fala muito bem no telefone, é muito simpática, tem facilidade de comunicação, ela consegue entender a necessidade do cliente e, consequentemente, trazer ele para dentro do funil. Tá, perfeito. E aí, vamos avançar para o closer, que é um cara fundamental, que é o cara que tira o pedido, basicamente. Tirar pedido, esse termo até é complicado na área de vendas, da galera fica brava quando fala, tá tirando pedido. A galera fica um pouquinho brava. Na verdade, eu chamo o closer, que é o negociador. Sim. O closer é o negociador. Normalmente é uma pessoa que já está há um bom tempo na empresa, tem uma experiência um pouco mais apurada, e ele consegue tirar o máximo daquela oportunidade. E vamos perto do closer, ninguém sai vivo. Tem que pôr a mão no bolso ou acabou ali o negócio. Exato, não tem como perder negócio. Não tem como perder negócio. Né? Então, muitas empresas, até aproveitando o gancho, muitas empresas utilizam um único funcionário para fazer todas essas funções. Que isso é um tiro no pé, no meu ponto de vista. Claro. Porque ninguém tem todas essas habilidades desenvolvidas para atender em cada momento. E até porque você vai falar com pessoas diferentes, em momentos diferentes. Exato. Não dá para você ser
flexível e adaptável a tal ponto, que aí que você vai gerar mais Sobrecarga. insatisfação também para o cara. Né? O Exato. cara vai te olhar de uma forma diferente também. É Né? sobrecarga de trabalho, sem dúvida nenhuma. Né? Além da sobrecarga de trabalho, o próprio cara que está na outra ponta, ele vai achar você, pô, esse cara ele É tudo. é tudo, né? Ele Esse faz cara, tudo. pô, ele fala exatamente o que eu quero ouvir em todos os aspectos, sei lá, né? Enfim, vamos lá. Exato. Então o closer é o negociador, o cara que tem ali a função de tirar o cheque. O cheque já não mais, né? O Pix hoje em dia, O né? Pix, né? Ah, Sandro, quando fala do Pix eu lembro do Sandro. Pensa um cara que fica feliz aqui quando fala do Pix é o Sandro, viu? Amigão nosso, gente boa também, faz Legal. parte do time. Para fechar, vamos falar do farmer, que eu entendo esse cara como um cara estratégico fundamental, né? Ele Queria que você é... falasse um pouquinho a respeito dele. O farmer é o fazendeiro, né? É o que cuida do rebanho. Então ele é o cara que também já tem um bom tempo de casa normalmente. É o cara que sabe identificar e conhece muito bem o perfil do seu cliente. Ele é um especialista no perfil. E pós-venda, principalmente. Eu costumo dizer que o pós-venda ele também é fundamental. Aliás, todo o processo, né? O pré-venda, a venda e o pós-venda, ele é fundamental para com que você consiga Porque ter... o farmer ele já entra no momento que o cara já virou cliente. Já virou cliente. Então ele normalmente é o cara que sabe o aniversário do filho, da filha, manda um parabéns ali sem nenhum tipo de intenção, né? Mas sempre está sendo lembrado. Então ele Manter uma sempre... boa relação. Ali. Exato. O relacionamento. O farmer é o cara do relacionamento. Ele precisa ter uma percepção muito apurada de quando o cliente necessita daquela oportunidade, necessita daquele produto, ou até mesmo agregar novos produtos dentro da carteira. Então ele é um cara que conhece o cliente da cabeça aos pés. Então esse é o farmer. A função do farmer é treinar o closer, ele não sei quando esse cara está na hora de uma segunda compra. Exato. Por exemplo, ele já vai saber, ele não vai vender, não vai criar essa relação ruim, né? Porque às vezes se você vender, você tem momentos de estresse, tem momentos de indiferenças e o farmer não se põe nessa posição. Ele Às vezes até entende, ó, por exemplo, dando um exemplo rápido aqui, do farmer entra em contato com o cliente, como é que tá? Tudo bem? Legal? Poxa, legal, como é que tá aquela oportunidade? Pô, Vitor, vou querer mais uma remessa. Aí você vai querer mais uma remessa? Pô, então eu vou colocar o Marcelo, que é o Claro, nosso que é o closer aqui, claro. para ele entrar em contato contigo, mas já tá tudo certo com a gente, fica tranquilo. Ótimo. Então ele é o cara que cuida da relação. Da relação. Hoje eu sou muito mais farmer que closer, para ser muito sincero. Certos embates que o closer tem, não é interessante que eu tenha nos negócios. Então eu não sou o closer. Isso é muito sadio. Entendeu? Eu deixo o Sandro ser o nosso closer aqui. Isso é muito sadio. Vários embates que ele precisa ter, eu prefiro não participar. Não participar. Eu Você está preciso entender corretíssimo. o cliente, eu preciso extrair o melhor dele. Eu vou saber o momento de compra também. Por isso que eu acho que o farmer ele é um cara fundamental, porque eu brinco assim, o closer ele é o camisa 9. Ele é o cara que joga dentro da área, ele é o Romário, próximo do gol, e ele tem uma função que é marcar o gol. O camisa 10, o meia que vai muitas vezes no pré é o SDR, que ele vai qualificar esse lead para que o cara faça a melhor, vai participar da construção, e o farmer é o cara que vai manter esse lead quente, aquecido em vários momentos, entender qual é o momento de compra do cara. Exato. E botar o camisa 9 para bater o pênalti. Exatamente. Sofreu o pênalti, entrou na área, sofreu o pênalti, falou, vai lá, filho, bate o pênalti. Vai. É mais ou menos assim. E aí a capacidade de negociação do Ganha essa closer, comissão pra gente aí. né? É isso aí. isso é muito importante. Cara, você estava falando aqui nos bastidores, a gente já falou da sua empresa, vou até recapitular que eu fiz algumas anotações aqui. Claro, então, nós já falamos da VSX, da parte de autoridade em consultoria, mentoria e extensão do time comercial. Falamos também da tua formação um pouquinho, de engenheiro de telecomunicações e como você chegou à parte de vendas. Você apresentou o tripé, que é da cultura empresarial, dos valores e o perfil comportamental. Exato. Mas para a gente fechar esse time aqui, você precisa falar do seu próximo projeto, aliás, que está se apresentando, que é um Masterclass de fidelização de clientes, é isso? Exatamente. Como é que funciona isso? Explica para a gente. E a propósito, fica aqui que vai ter um incentivo para você. Aí vai ter um bônus, vai ter uma precificação, não acordamos ainda, mas é óbvio, você me conhece. Eu vou apertar ele para dar um desconto para você. Mas primeiro explica para a gente o que é o Masterclass de fidelização. Vamos lá. O Masterclass começou muito com a ideia do time, né? Quando é o próximo? Desculpa, Vitão. Dia 6 e 7 de novembro.
Agora? Agora. Ó, que beleza. Tá aí, hein, gente? Tá quente. Agora. Aproveita 13º que tá vindo aí, ó. Que delícia, ó. Já sabe onde gastar. 6 e 7 de novembro, às 8 horas, a gente vai fazer o Masterclass de fidelização. Qual que é o intuito do Masterclass, né? Eu sou conhecido no ramo das propostas milionárias, né? Então, eu já fechei propostas de 700 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões e por aí vai. Então, tudo isso com apenas um cliente, né? Então, eu acabei replicando algumas técnicas, algumas metodologias que a gente tem, replicando isso com alguns clientes. Então, as meninas até falaram, pô, Vitor, vamos fazer isso. Por que não a gente não compartilha isso com o público, com a nossa, os nossos clientes, né, os nossos ouvintes? E eu falei, poxa, vamos lá, então vamos fazer. Então, o Masterclass de fidelização é como você consegue fidelizar o cliente e conseguir gerar cada vez mais receitas. O Farmer, que a gente acabou de comentar agora, né? Como é que eu consigo gerar muito mais receita com o mesmo cliente? Então, muitas vezes a gente faz uma única venda com o cliente e não se preocupa mais com ele, ou acaba não tratando isso, né? Então, eu quero passar quais são as técnicas que eu utilizo para conseguir vender 1 milhão, 2 milhões e muito mais. Quer dizer, e aí eu vou fazer uma analogia aqui que eu acho o seguinte: você tem o closer, ele vai, de repente ele vai fechar uma venda, a primeira venda. Vou usar um exemplo: você vai vender um curso de R$ 1.000. Uhum. O cara não te conhece, ele não vai dificilmente vai abrir um cheque de 100 mil para você num curso. Ele não enxergou ainda o seu valor. Então ele vai comprar um curso inicial com você de 1.000. Exato. O farmer ele vai estar aqui atento a criar a melhor experiência possível e a conhecer da melhor forma o cliente, para entender o segundo passo para vender o segundo produto para ele, sei lá, de R$ 20 mil. No momento que você atendeu toda a expectativa do curso de 1.000 e entregou outras coisas. É essa linha. Por isso que eu acho Farmer tão importante. Tô certo? Sim, Então? é correto, corretíssimo. Exatamente isso que a gente procura passar, né, na parte do farmer, né? Quem é farmer, até nas empresas, esse time aqui de farmer, esse time aqui de closer, de hunters, né? Então a gente tem técnicas específicas para cada nicho. Então vamos voltar ao Masterclass agora de fidelização. Então, assim, o que vocês ensinam? O que vocês oferecem? Ó, no Masterclass de fidelização, eu vou ensinar quebra de objeção, que é o principal ponto hoje em dia, onde grande parte dos vendedores se atrapalham muito na parte de quebra de objeção. Vou ensinar como você consegue ter um relacionamento fidedigno com o seu cliente. Né? Vou ensinar perfil comportamental para que você consiga entrar na cabeça do seu cliente e entender que a oportunidade que você tem é a melhor oportunidade. Né? Então, tudo isso que a gente vai acabar passando para o cliente é para ele fidelizar. Né? Fora isso, prospecção ativa, a parte de como criar uma lista de leads quente, como que você consegue apurar todas essas leads, como estudar o mercado, qual que é o teu perfil de cliente ideal, para que você consiga entrar no nicho e ser especialista nesse nicho e, consequentemente, fidelizar esse nicho, entre outras técnicas. Tá, Onde vai ser, cara, o Masterclass de fidelização? Vai ser online, né? Online, a gente está fazendo esse Masterclass, vai ser online. Então, Quantas horas de curso? são 2 horas por dia. Então, a gente vai fazer Quantos dias? das 6 e 7, 2 dias. 2 dias. São 4 Isso. horas de curso 4 ali. horas de curso. Rapaz, então, quer dizer, não tem desculpa de Não, não ter tempo, né? 2 horas só por dia para quem quer se exato. preparar, e deslocamento também. Não tem deslocamento, não tem perigo de pegar chuva nem nada. Então, isso é Pode vir excelente. em Então, casa. e, assim, se eu entendi bem, muito focado em conteúdo. Ali Conteúdo. é ensinamento prático. Conteúdo. Não vai ter nenhuma pegadinha, não vai ter nada. Só conteúdo, técnicas e principalmente preparar você para você fidelizar o seu cliente e vender muito mais. E quem está assistindo o Otimize Cash? Agora vem a hora. A hora que eu vou apertar o negociador aqui do lado. Quanto é que vamos ter de desconto para essa galera? Quanto que é o preço hoje? Eu não te perguntei isso. Então, o preço está muito acessível, tá, pessoal? Tá. Tá muito acessível. Tá R$ 49,97. Tá. Nossa, Tá. então para quantas pessoas isso? Cara, aí é limitado. A gente tem um limite? Não, a gente deixou aberto porque a gente criou essa mentoria para atingir o maior número de pessoas que não tem disponível. Dá o microfone para a Ju ali. Deixa a Ju falar no microfone ali, por favor. Ju, senta ali. Vamos falar no microfone já. Tá tensa, Ju? Não gosto muito de aparecer. Ah, calma, Ju, calma, Ju. Vamos lá. Bom, a gente criou a mentoria com o propósito de atingir o maior número de pessoas que não tem um cash acessível para grandes valores. Então, a gente deixou esse curso com vagas ilimitadas mesmo.
Não tem um limite. Então não são vagas limitadas. Vai ter algum Não. tipo de networking posterior? Isso gera alguma troca de lista? Como é que vocês vão? Porque assim, muitas pessoas que vão hoje nos eventos, eles também têm interesse em Sim, entender quem está lá e como é exato. que eles podem tirar vantagem no bom sentido, ou Claro. criar uma oportunidade, vamos melhorar para esse tipo de coisa, né? Como é que funciona isso? Então, durante o curso a gente vai, logicamente, ver quem são as pessoas que estão participando conosco. Vai ter uma rodada, né, até uma interatividade que a gente faz ao longo do curso, deixar as pessoas participarem, contar um pouco da sua história, contar um pouquinho da onde que é. Então, o intuito realmente da Master, que nem a Júlia falou, é da gente propor para as pessoas que não têm tanta aquisição, né, não tem tanto acesso ao conhecimento, de ter mentores aí que cobram muito mais caro, ter acesso ao mesmo conteúdo, né? E aí, a partir daí, ter uma oportunidade de ter um network ao longo da. Fora de todo o conteúdo que a gente vai passar, também tem um network de quem tá lá A dentro. gente vai fazer diferente. Quem viu aqui no Otimis e quer, já que o preço é totalmente acessível, vai entrar numa lista VIP de network e depois, numa outra oportunidade, vai poder sentar com o Vitor ou com o time dele para entender, ter aí um raio-x da sua empresa como uma forma Sem dúvida. de conhecimento, certo? Então o cara já chega e já oferece até. Porque assim, de verdade, o preço de você está extremamente acessível para o conteúdo que vocês vão entregar e pela Sim. qualidade do que você tem capacidade de gerar. E eu imagino que para vocês como empresa seria muito importante que esses alunos se tornem depois clientes de vocês em vários outros cursos, como também até numa consultoria, numa Exato, mentoria. exato, Né? exatamente Então, o isso. foco disso não é terminar ali, o foco disso Não, que ali seja apenas o começo é apenas o dessa start. relação. Isso, é o Né? pontapé inicial. Para quem não tem condições de ter Para um quem não te acesso. conhece também, Exato, para quem não conhece a VX, não conhece o Vitor Santos e todo o time aqui, ter acesso ao conteúdo e, logicamente, esse é o primeiro pontapé inicial, para depois a gente ter um trabalho muito mais apurado. E o nosso intuito é sempre disponibilizar conhecimento. isso é a coisa mais importante. A gente tem uma frase, o Mário Sérgio Cortella usa uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: o conhecimento, quando ele não é usado, quando ele não é compartilhado, ele gera uma obesidade mental. E essa obesidade não faz bem para você nem para a sociedade. Então, o Exato. compartilhamento dela te gera coisas muito boas, como reconhecimento, autoridade, te gera aquela. Eu não sei se a palavra correta é saciedade, no sentido de estar ajudando as outras pessoas, estar oferecendo, você olhar e falar, poxa, estou contribuindo de alguma forma. É mais ou menos isso também, né, cara? Não, sem dúvida. Eu até falo para as meninas aqui, quando a gente termina uma consultoria, uma mentoria, e vem o feedback do cliente, fala... E até um caso, né, que a gente até falou assim, olha, se você seguir tudo que a gente está falando aqui, até o final do ano, até menos do final do ano, você vai ser promovido. E não deu outra. Até ele mandou uma mensagem para a gente há um mês atrás, falou, Vitor, deu certo, fui promovido. Então, a gente Legal, faz cara. com muita Que entrega, legal. muito amor, muito carinho mesmo, para compartilhar conhecimento, até de tudo que eu vivi, né? E não foi nada fácil chegar até onde eu cheguei hoje em dia. Então, eu vejo que muitas pessoas passam pela mesma situação que eu passei lá atrás. Falei, então tá na hora de eu ajudar, tentar otimizar, até aproveitando o nome do podcast, otimizar, Ó, Jabai. otimizar esse pessoal também com o meu conhecimento. Cara, muito legal assim, uma final. Você acha que o Davi fica feliz quando eu coloco alguém que eu não combinei na mesa? Você acha que ele fica tranquilinho ou não? Você acha que ele fica tranquilinho? Você vê ele correndo Ah, aqui. Ô, Ju, Não, obrigado pela sua obrigada eu. participação. Torço muito pelo sucesso de vocês aí Obrigada. nesse projeto. Eu vi a energia que vocês tiveram aqui e a gente tem uma. Eu sempre brinco com os meninos o seguinte: a gente precisa de uma coisa que não pode faltar no dia a dia de uma empresa. É energia, é movimento. Eu sempre falo, movimento que gera movimento. Cara, exato. pode não ter ninguém na empresa, mas se a empresa não tiver energia, ela morre, literalmente. Cara, eu tive eu não quero estender, mas eu tive uma empresa que era o meu sonho era ter aquela empresa. Aquela empresa morreu porque ela não tinha energia. Ninguém queria viver lá, todo mundo queria trabalhar no home office. Era o meu sonho de. Cara, eu não consegui criar o que aqui foi o primeiro. Cara, eu falo assim: as pessoas têm que ter energia, tem que viver a empresa, tem que ter. Exato. Desculpa, mas tem que ter tesão Tesão. em fazer parte. E o que eu percebi em vocês foi uma sinergia muito grande entre vocês, né? Óbvio que são 3 pessoas representando uma empresa que tem muitas outras pessoas paralelas, mas Sim, essa energia que vocês chegaram aqui, essa vontade de crescer e de contribuir com as outras empresas fazem tem o brilho no olho de vocês que eu acho que foi muito bacana. Até comuniquei com os meninos, falei, cara, esse pessoal aqui vai voar, né? acho que A bom. velocidade como como a gente conversou para você participar, você é muito decidido o que você vai fazer. Então, cara,
parabéns, Obrigado. torço muito. Então, de novo, só pra gente... Agora quem vai falar é a Ju, Masterclass, fidelização, as Isso. informações. Que dia, Ju? Dia 6 e 7 de novembro, das 8 às 10. E além de tudo, Da noite? É, da noite. A gente vai disponibilizar o material com conteúdo para as pessoas que participarem, para se tiver alguma dúvida, elas conseguem revisar. É isso aí. Falou bem, Vitão? Falou muito bem. É o nosso gerente aqui. Obrigada. Vitão, tinha alguma coisa pra te perguntar que não te perguntei? Me ajuda aí. Imagina. Acho que, como comentei, me sinto em casa, tá tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade de poder estar compartilhando um pouquinho da VSX aqui. Muito obrigado. Ô, Ju, mulheres são mais exigentes em geral, né? Tem alguma coisa que eu deveria ter perguntado? Não, eu acho que é isso. O objetivo da VX a gente sempre deixa muito transparente, como você falou, a gente sempre procura estar com essa energia, porque é algo que a gente gosta e a gente sempre procura contratar pessoas que sintam a energia e tenham vontade de mostrar para as outras pessoas que precisam e não tem condições. Que legal. E aí, Ju? Trabalhei bem hoje, Ju? Eu tinha que ter perguntado alguma coisa. Agora a outra, Ju. Trabalhou super bem, gostei bastante de estar aqui hoje com vocês. Acho que a gente mostrou o que é a real versão da VSX, essa fidelização, esse ambiente amigável, esse ambiente assim, de sustentabilidade que também a gente traz, esse trabalho humanizado que a gente tem trazido, assim, feito a diferença. Que legal. Ju, obrigado vocês três pela participação. Vitão, Valeu. Obrigado, amigo. irmão, sem palavras para te agradecer. Tenho certeza que quem assistiu esse podcast investiu bem o seu tempo, né? Quando a gente vai falar. Obrigado. Então, temos como liderança, temos como cultura empresarial, temos como vendas. Vocês ofereceram oportunidade, é um custo extremamente acessível a sua mentoria, né? De fidelização, Masterclass, né? De Exato. fidelização. Então, assim, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, vocês, as meninas. Seu Davi Nunes, o pai da Dara também, por operar aqui com grande nível esse podcast. Espero que fique muito bom, viu, Davi? Porque eu tô te elogiando agora. Se não ficou bom, depois no final, ó, aquele jeito. Legal. Pessoal, e vocês já sabem, fale bem ou fale mal, e fale de mim. Então, no Instagram, @Marcelo Santoro Oficial, tem também o nosso Instagram, é claro, do Otimize Studios. E eu vou pedir agora, por favor, olha que dificuldade agora, o seu Instagram, Vitão, pessoal, né? Se você costuma compartilhar, e como é que as pessoas encontram o link, como é que as pessoas acham. Agora é hora de você fazer seu jabá, cara. Ok, pessoal, então, Masterclass Fidelização, dia 6 e 7 de novembro, a partir das 8 horas. Quem estiver interessado, quem gostou aqui, @VSX Consulting, tá? Com ING no final, VSX Consulting, TikTok, Instagram, LinkedIn, fiquem à vontade para seguir a gente lá. A gente vai gerar um QR Code para pôr na tela depois aí, fica a missão de vocês passar, para facilitar esse caminho aí das pessoas, Ok, tá? perfeito. Tem LinkedIn, alguma coisa que vocês queiram colocar? Tem LinkedIn também, que a gente pode disponibilizar depois para vocês, né? Ah. Mas o QR Code que a gente gerou vai direto para a página do De Masterclass. conversão. Beleza, Exato. maravilha. Então estamos gravando aqui segunda-feira, esse programa vai ao ar na próxima quarta-feira. Que dia que é quarta-feira? Só para eu... Hoje é 28, dia 30, né? 30. Então, dia 30 vai ao ar esse podcast que foi muito bacana. Quero agradecer a você pela sua audiência. Espero ter contribuído com você, com a sua empresa, com a sua mentalidade acima de tudo. Uma ótima semana para você. Um grande abraço. Fui. Até a próxima. Valeu, Vitão! Valeu, pessoal. Obrigado.